Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Sou o Paulo Ricardo, aqui da Igreja Metodista em Riviera, na cidade de Bertioga. Vamos falar hoje sobre fé. Eu sou um homem de pouca fé. Muitos de nós somos homens de pouca fé. Tem gente que fala que a gente não conquista as coisas porque nós não temos fé. Ou não temos fé suficiente, ou porque a nossa fé é pouca. Amém por isso. Por que eu digo amém? Tem pessoas que dizem aí fora que não tem compromisso com nada nem com ninguém e dizem que a gente não consegue algo por falta de fé, que a nossa fé está depositada no lugar errado. Jesus ele disse duas vezes para Pedro, Jesus disse para ele que ele era um homem de pouca fé. Ele diz lá primeiro em Mateus 28, se quiser dar uma olhada aí comigo, Mateus 8, perdão, tá? Mateus 8 no versículo 23 a 27, onde diz assim: Quando Jesus subiu ao barco, e os seus discípulos subiram junto com ele. E eis que desencadeou uma violenta tempestade no mar, de tal maneira que as ondas inundavam o barco, mas Jesus dormia. Aproximando-se então os seus discípulos, o despertaram e lhe disseram: Senhor nosso, salva-nos, pois perecemos. Jesus lhe disse: Por que tivestes de medo? Homens de pouca fé. Primeira vez, homens de pouca fé. Então se pôs de pé, e havendo repreendido os ventos e o mar, se produziu uma grande quietude. Então aqueles homens, maravilhados, disseram: Quem é este a quem os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam andando com Jesus, eles estavam seguindo Jesus, estavam aprendendo com Jesus e ainda duvidavam. Homens de pouca fé. A segunda vez que Jesus diz a respeito de Pedro, a primeira vez todos estavam juntos, agora é diretamente com Pedro, que ele era um homem de pouca fé pela segunda vez, porque a primeira vez ele estava no coletivo e agora é individual com ele. Está aqui em Mateus 14, do 28 ao 31, que diz assim: Cefas, que era Pedro, antes era Simão, e Jesus disse: Você chamará Cefas, que significa Pedro, significa rocha. Cefas, respondendo a ele, disse: Senhor meu, se és tu, ordena-te ter contigo sobre as águas. Então Jesus lhe disse: Vem. E descendo Cefas do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ao se dar conta da força do vento, temeu e começou a afundar, e gritava, dizendo: Salva-me, Senhor. Primeira vez eles pediram para que Jesus o salvasse. A segunda vez ele pede de novo que Jesus o salve, andando, caminhando, estando ele ali. Então Jesus responde: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Segunda vez que ele diz que que Pedro é um homem de pouca fé. Só que o mais interessante, às vezes eu estou preocupado ali, eu estou na igreja, poxa, eu tô ali, tô feito as coisas, mas eu não tenho essa fé toda, eu não sirvo para o reino, olha, eu gostaria de fazer mais, mas se eu tivesse a fé igual do meu pastor, e é onde a gente se engana, porque a gente quer ter os poderes do outro, sabe quando a gente assiste um filme de super-herói quando é criança, e fala, olha, se eu pudesse voar, se eu fosse a prova de bala, se eu tivesse raio laser. Só que se você olhar para aqueles super-heróis que tem nos filmes, eles têm que abrir mão de um monte de coisa na vida deles para poder viver em prol dos outros. Então, eles precisam esconder a identidade, eles têm que ter uma vida diferente, eles são obrigados a se privar de muitas coisas que as pessoas comuns fazem. Porque eles abrem mão da vida deles para cuidar dos outros. E aí eu pergunto, você realmente quer ter esse poder todo? Mas continuando na nossa pouca fé, lá em Atos 5, esse homem de pouca fé, que duas vezes Jesus declarou que ele tinha pouca fé. Lá em Atos 5, no versículo 12 ao 16, diz assim: E muitos milagres e prodígios eram feitos mediante os apóstolos entre o povo. E todos esses estavam congregando unânimes no pórtico de Salomão. E ninguém dos demais se atrevia a aproximar-se deles, mas o povo engrandecia
Quer dizer, cada vez mais aumentavam pessoas. Mas a quantidade dos que criam no Senhor, aumentava. Uma multidão de homens e mulheres, de tal modo que transportavam os enfermos para as ruas e colocavam os leitos para por onde passasse Simão. Ao menos a sua sombra pousasse sobre eles. E viam muitos daqueles de outras cidades vizinhas de Jerusalém, e traziam enfermos que tinham espíritos imundos, e todos eram curados. Um homem de pouca fé. Apenas a sua sombra, por onde passava, curava. Porque eles criam que aquele homem fazia aquilo que Deus mandava. As pessoas têm o hábito, às vezes, de chegar numa igreja, num lugar, e olhar para o seu líder e questionar algumas atitudes, alguns hábitos. Entenda, todo aquele que serve a Deus, todo aquele que lidera um povo, está sob o jugo de Deus. É Deus quem determina o que fazer, como fazer, quando fazer. Então que nós possamos ser, como Pedro, homens de pouca fé, e onde passar a nossa sombra curar. Em nome do Senhor. Porque não era na sombra que eles criam. Aqui diz que eles criam no Senhor. E por isso, por onde passavam, aquelas pessoas eram curadas. Porque eles criam que a unção vinha do Senhor e passava por eles. Se você pegar um remédio, colocar num copo com água e tomar, aquele remédio vai fazer efeito na sua vida. Não é o copo, não é a água, é a essência que é colocada nele. A essência que foi colocada em Pedro, nos apóstolos, foi a essência de Deus, para curar, para libertar, para te fazer andar, para te fazer curar, seguir e vivenciar. Então não deposite a sua fé nas pessoas. Não pense que você tenha pouca fé. Lembre-se, um homem de pouca fé com a sua sombra curou porque Deus permitiu, porque Deus o usou. Então se deixe ser usado. E por onde você passar, a cura vai acontecer. Amém? Deus abençoe a todos e um ótimo dia.